O que está em jogo aqui, nesse aprendizado, o que está em jogo, é vocês entenderem a ideia do infinito, que vocês já sabem. Veio. Quando eu pergunto para vocês, conjuntos números naturais é um conjunto finito ou infinito? Infinito. Por quê? Porque você não consegue identificar quem é o último elemento do conjunto. Por exemplo, se alguém falar um número muito grande, 1.944.344.880. Sempre vai ter alguém para falar um número maior do que esse. Então, por isso, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Essa é a ideia do infinito o quê? Ilimitado. Ora, com a introdução dos números racionais, das frações, né, próprias e impróprias, passou-se a ter a ideia de quem? Do infinito limitado. Tá? Que os gregos, lá 500 anos antes de Cristo, passaram a chamar isso de paradoxo. Claro, paradoxo. E na internet tem vários videozinhos de paradoxos interessantes que vocês vão ver lá e vão conseguir conciliar o entendimento que eu estou tentando passar para vocês aqui. Aqui eu criei uma situação, problema, onde eu falo o seguinte: duas estradas retilíneas, uma paralela à outra, o homem dando passos de uma unidade, sempre dando passos de uma unidade, nesse sentido aqui, e indo para onde? Para o infinito ilimitado. Mas a criança não. A criança é uma outra situação diferente do passo do homem. O primeiro passo da criança, segundo está escrito lá no problema da aula anterior, o primeiro passo da criança é a metade do primeiro passo do homem. Tá? Então, olha só. O primeiro passo da criança é a metade do passo do homem. Então, o passo do homem vai ser de uma unidade. Então, o primeiro passo da criança é o quê? Meio. Tá claro? O que eu vou fazer agora é registrar esses cálculos do passo da criança. Tá? A criança vai andar para frente. Do passo da criança em uma tabela. Então, está aqui, ó. Metade do passo anterior. Metade do passo anterior, no caso aqui não teve passo anterior, vou colocar. Mas qual é a posição da criança no primeiro passo? Qual o número que representa a posição da criança no primeiro passo? Meio. Então vou colocar isso aqui, meio. O número que representa a posição da criança no primeiro passo. E a partir do primeiro passo, o que diz o problema? A criança vai dar passos que é sempre o quê? A metade do passo anterior, do último passo. Aí a pergunta foi, que eu fiz para vocês. Se alguém pergunta, vem um problema, uma situação problema, e que foi dito assim: qual é a metade de 6? Todo mundo, vocês respondem 3, metade de 6 é 3. Agora, eu falo assim, você registra isso aí. Como é que você vai registrar isso aí? Por quê? Porque o professor, alguma prova subjetiva, o professor vai corrigir o que você registra. Então você tem que registrar esse cálculo. Como é que você registra a metade de 6? Você pega, o registro é assim, esse registro é importantíssimo, você conhecer esse tipo de registro, porque ele soluciona uma série de problemas da matemática, uma série. Então, o registro é assim, a pergunta é, qual é a metade de 6? Então você pega o número que representa a metade, que é meio, e vai multiplicar esse número por quanto? Por 6. Então aqui, o que está escrito aqui matematicamente? A metade de 6. É o que está escrito aqui matematicamente, a metade de 6. Certo? Agora, vocês já sabem, quanto que é a metade de 6? 3. Agora, como é que foi feito para encontrar esse 3? Qual foi o cálculo que foi feito aqui para encontrar esse 6? Eu vou falar para vocês. Nós agora já conhecemos números o quê? Racionais. Então são todos números que podem ser escritos em forma de fração. P sobre Q, certo? Entre quociente entre dois números inteiros. E na aula passada eu falei para vocês sobre frações aparentes. O que é uma fração aparente? É a fração que tem o quê? O numerador sendo múltiplo do denominador. E no caso aqui o 6 representa essa fração aparente, 6 sobre 1. Vê se não é. Perfeito? Por que eu coloquei isso? Para você lembrar como se multiplica frações. Como se multiplica frações? Multiplicando
numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 6. 6. 2 vezes 1. 2. E aí você tem aqui a fração, né? Ou seja, o número racional que representa a metade de 6, que é uma fração aparente, que representa o número natural 3. Esse é o registro. Parece que não, é quando você fala qual é a metade disso. Quando você fala que a metade de 6 é 3, todos esses cálculos foram feitos aonde? Mentalmente. Não, essa questão não é. Aí é que está o equívoco dos alunos. Que não consegue perceber que, na verdade, a operação que está implícita aqui é a multiplicação. Entendeu? E quando você multiplica 6 por 1, você não está substituindo. Você está encontrando o produto de 6 vezes 1. E na tabuada, 6 vezes 1 é 6. Toda vez que você multiplica um número por 1, dá o próprio número. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Correto isso? Muito bem. Então, pessoal, esse raciocínio aqui, essa escrita, caraca, ajuda vocês a resolver um montão de problema. Quer ver, por exemplo, um probleminha que muitas vezes o aluno pega? Alguém pergunta assim para você: quanto que é 20% de 40? Olha só, quanto é, né, formula a situação problema, e no final, tá. Você tem que calcular 20% de 40. Como é que você vai registrar 20% de 40? Você vai escrever 20% na forma fracionária, 20% na forma fracionária, isso aqui, ó, 20%. Isso é 20% na forma fracionária. Mas você quer calcular o quê? 20% de 40. Então você pega isso e multiplica por 40. Tá certo? Esse é o que é o registro de 20% de 40. Aí depois que eu multiplicar, eu vou dividir. Isso! Aí você já sabe que multiplicar a fração, que 40 é o número racional aparente, o denominador aqui é 1. Tudo isso, tá vendo? Está implícito com o conjunto dos números racionais, que são o quê? As operações fundamentais, só que com o número racional. Só que muitas das vezes o aluno, principalmente o aluno do ensino, o aluno em geral, eles têm dificuldade em fazer as operações com frações. Tem ou não tem? E aqui eu estou tentando mostrar para vocês aos poucos, entendeu? Como é que se faz isso. E aí vamos lá. E aí você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Segue o mesmo raciocínio aqui da metade de 6. Entendeu? Então o que acontece? Você vai calcular 20% de 40. Certo? Só que 40 é o número o quê? É o número racional aparente. Correto? É o número racional aparente, 40 sobre 1. Mas como você calculou metade de 6, você sabe que é 3, então ficou implícito que para multiplicar frações você multiplica o quê? Numerador com numerador, denominador com denominador. Aí segue o raciocínio embaixo. Entendeu? Aqui, ó. Multiplica 20 com 40, conforme a Yasmin falou. 20 com 40 e multiplica 20 por 1. 20 multiplicado por 40 dá quanto, Yasmin? Fala. 800. E 100 vezes 1? 100. E aí você tem que o quê? 20% de 40 é exatamente quanto? 20% de 40 é exatamente quanto? 8. Por quê? 800 dividido por 100 dá 8. Viu como é que funciona? Ah, sim, eu estou confundindo, eu estou pensando que é sempre assim. Não. É que eu estou toda bugada, mas eu entendi. Muito bem. Aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, quanto que é a metade de meio? Por que é a metade de meio? Porque esse registro aqui agora, do segundo passo da criança, ó, o segundo passo da criança, a criança vai sair daqui para cá, certo? Só que nesse momento ela vai percorrer o quê? A metade do passo anterior, correto? Então tem que calcular o quê? A metade de meio, concorda comigo? Aí eu vou registrar isso aqui, ó. A metade de meio, ó. Meio. Aqui é a metade de meio. Meio vezes meio. E quanto que é meio vezes meio? Vê se tu segue a mesma linha de raciocínio. Multiplicação de fração. Multiplica o quê? Numerador com numerador, denominador com denominar, que vai dar quanto aqui? 1/4, tá vendo?
Agora, a posição da criança. A posição da criança no segundo passo. Qual é a posição da criança no segundo passo? 3 quartos. Como é que eu faço para encontrar esses 3 quartos? É só somar o quê? O que ela havia percorrido anteriormente, mais um quarto, que é 1/2 mais um quarto. Aí faz o registro disso aqui na tabela. 1/2, que é esse aqui, certo? Mais um quarto. Aí a pergunta é, quanto que é 1/2 mais um quarto? 1/2 mais um quarto perguntar isso é a mesma coisa que perguntar assim numa situação problema. Quem come a metade da pizza não ficou satisfeito, depois comeu 1/4 da mesma pizza, comeu um total de quanto da pizza? Essa é a pergunta que está aqui. Uma pessoa comeu a metade da pizza, não se dando por satisfeito, foi lá e comeu mais 1/4 da mesma pizza. Quanto que ela comeu no total da pizza? 3 quartos. Pois é, 3 quartos. Por quê? Porque 1/2 mais 1/4 é igual a 3 quartos. Mas por que 1/2 mais 1/4 é igual a 3 quartos? É 1 mais 1 é 3, 2 é 4. Não, 1 mais 1 é 3. Por quê? Por que 1/2 mais 1/4 dá 3 quartos? Dá 3 quartos, mas por quê? Por quê? Aí eu vou falar, não estou falando de pizza, eu vou desenhar uma pizza aqui. Ó, imagina aqui uma pizza, tá certo? E eu vou dividir essa pizza em 4 partes iguais, porque uma pizza você pode dividir em quantas partes você quiser, correto? Então, 4 partes iguais, ó. Quem comeu a metade da pizza, comeu essa parte aqui, por exemplo. Concorda comigo? Sim. Não é a metade da pizza isso aqui? Sim. Certo? Só que cada parte dessa equivale a quanto? Que número? 1/4. Cada parte dessa equivale a 1/4. Então quem comeu a metade, comeu quantos quartos da pizza? Meio. Quantos Não, quartos? 2. 2 quartos. Só que 2 quartos é o quê? Meio. Perfeito? Quando você fala que 2 quartos tem o mesmo valor que meio, você está falando uma coisa matemática que chama equivalência. O que é equivalência? É aquilo que tem o mesmo valor, matematicamente falando. Então quem come a metade da pizza tem o mesmo valor que comeu o quê? 2 quartos da pizza. Por quê? Está comendo a mesma quantidade. Isso é a ideia de equivalência. É a ideia de equivalência. Então, a pessoa comeu a metade da pizza, não se deu satisfeito, foi lá e comeu mais o quê? 1/4. Aí a pergunta é, quanto do total da pizza ela comeu? 3 quartos, que é 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3 quartos. Ou seja, 1/2 mais 1/2 mais 1/2 mais 1/4, que você vai juntar, né? A operação matemática da ideia de juntar é a adição, né? Simbolizada pela cruz. 1/2 mais 1/4 tem o mesmo valor que o quê? 2 quartos mais 1/4. E 2 quartos mais 1/4 é 3 quartos. Correto isso? Correto ou não? Muito bem. Então quanto que é 1/2 mais 3 quartos? 3 quartos. Por conta disso. Porque eu tive que encontrar o quê? Uma fração equivalente ao meio. Muito bem. Agora, na prática, será que sempre eu vou ter que desenhar uma pizza para fazer isso? Não, na prática como é que se faz? Se faz assim, você calcula o MNC entre quem? Entre os denominadores. O que é o MNC? Mínimo múltiplo comum dos denominadores. Você vai encontrar o menor múltiplo comum entre os denominadores. E aí qual é o processo prático para calcular o MNC? Você pega o número, que são os denominadores, e coloca ele aqui. E aí coloca um traço aqui, e aí vai fazendo o quê? As divisões sucessivas, aonde aqui só aparece o quê? Números primos, né? Números primos que divide esse. Qual é o número primo que divide o 2 e o 4? 2, então aqui é o 2. 2 dividido para 2 dá quanto? 2 dividido para 2 dá 1. E 4 dividido para 2? 2. Isso são
É o que a gente chama de divisões, processo de divisão sucessivo. Perfeito? E o próximo primo, quem é? 2. Porque tem o 2 que divide o 2. 2 dividido por 2 dá 1 e aqui dá 1. Quando tudo dá 1, o NMC, o múltiplo comum, que é, né? Você repartir a pizza lá em partes iguais, o múltiplo comum é quanto? É o produto desses fatores primos. 2 vezes 2, 4. E aonde eu digo que isso aqui, eu entendia que vocês já chegavam aqui sabendo. Mas muitos alunos não chegam. Então, tá aí. Vamos fazer isso na prática. Tá claro isso? Muito bem. Agora vamos trazer isso para cá. Como é que a gente faz isso? Vou fazer aqui. Ó. Você, depois disso aqui, pessoal, para baixo, o processo vai ser repetitivo. Vocês vão ver. Ó. 1/2 mais 1/4. 1/2 mais 1/4. Aí, quando você calculou o MC, você encontrou o quê? O novo denominador das frações, certo? Denominador comum. Novo, que é quem? 4 e 4, correto? 4. Pergunto, essa fração aqui foi alterada aqui? Essa fração aqui foi alterada? Não, porque manteve o denominador, certo? Então é só manter o numerador, concorda comigo? Qual fração que foi alterada? Essa primeira. Porque era 1/2 e passou a quanto? Denominador 4, que é isso aqui. Era 1/2 e passou a 2/4. Tá vendo? 1/2 e passou a 2/4. Então, qual é o processo para encontrar esse denominador, esse numerador 2? Qual é o processo? Na prática, você pega o novo denominador, que é 4, e divide pelo antigo. E dá um traço aqui. Ó. Esse traço é para você colocar aqui embaixo o quociente dessa divisão, do novo denominador pelo velho. 4 dividido para 2, dá quanto? 4 dividido para 2, dá 2. E aí, você pega esse 2 e multiplica pelo 1, para encontrar esse 2 aqui. Tá vendo? Então, 2 vezes 1 dá quanto? 2. E aí você tem agora 2/4 mais 1/4, que vai dar quanto? 3/4. Essa é a prática, sem precisar fazer pizza. Perfeito? Sem precisar desenhar a pizza. Né? E aí? Daí para lá, o processo vai ser repetitivo. Todos eles. Ó, no terceiro passo. Então, repara, no segundo passo, a criança se encontra onde? Na estrada? 3/4. Certo? E no terceiro passo? Qual vai ser o raciocínio do terceiro passo? Calcula a metade do passo anterior e soma isso aí com o que ela já havia percorrido. É ou não é isso? Então vamos calcular. Metade de quanto? Metade de quanto? 1/4. Foi o passo que ela deu anteriormente. Foi o último passo que ela deu anteriormente. 1/4. Metade de 1/4. Quanto que é a metade de 1/4? Quanto que é a metade de 1/4? 2 vezes 4. 8. 1/8. 1/8. É a metade de 1/4. Porque 2 vezes 4 segue o mesmo raciocínio que foi escrito aqui. Ó. Segue o mesmo raciocínio. Entendeu? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Certo? Isso foi quanto ela percorreu da onde? Daqui para cá. Agora, qual é a posição dela? Qual é a posição dela na estrada? Está mostrando aqui, que dá quanto? 7/8. Mas qual foi o raciocínio? É o que ela percorreu, 3/4 mais esse pedacinho aqui, correto? Então, aqui, olhando para a tabela, é o quê? É só pegar esse aqui, certo? Esse número, e somar com quem? 1/8. Por que eu estou falando que agora você vai olhar para a tabela? Porque daqui para frente você não vai conseguir mais olhar no desenho. Mas na tabela já está te dizendo como você vai registrar o cálculo. Tá ou não tá? Certo? E quanto que é? 3/4 mais 1/8? De novo. Mesmo raciocínio. O que você faz? Calcula MC entre 4 e 8. Alguém sabe de cabeça?
O MC entre 4 e 8, mínimo múltiplo comum entre 4 e 8? Vamos fazer. Não é 4. Não sabe? Então tem que fazer. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Isso. O MMC entre 4 e 8. Vamos lá. 2, 4, 2. O MMC é 2. 2, 1. Quando tudo dá 1, o MMC é o produto desses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2. Não é não, viu? Quanto que é 2 vezes 2? 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Perfeito? Não é não. Então o novo denominador Vai ser é quanto? 8. Essa fração aqui alterou o denominador? Não. Então vai alterar o numerador? Não vai alterar o numerador. Essa aqui alterou o denominador? Sim. Alterou, passou para 8. Então vai alterar o numerador? Vai. Sim. Qual é o processo prático? Repetitivo. Faz o quê? Pega o novo denominador